Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje nosso convidado é o simpático, elegante Lauro Henrique Alves Pinto, né, seu Lauro? Descendente português, né? Alves Também. Pinto é português. A gente estava falando no bloco anterior, né, que você falou que o Carlos Lacerda frequentava a sua casa, né? O senhor conheceu pessoalmente, conheci. Né? E ele ia para lá por razões práticas, né? Naquele tempo não havia esse recurso que há hoje de você poder gravar com um celular, com não sei o quê. Então, era um lugar reservado. Então, as pessoas na área estratégica preferiam ir com ele lá para casa. E ele ia para todos os lugares. Ele não era aquele camarada que ficava sentado naquela mesinha dele, lá despachando e telefonando, não. Ele fazia o governo dele na rua. Ele ia ver o porquê que deu essa reclamação aqui. Vou lá. Ele ia. E assim nasceu o túnel Rebouças, por exemplo, e o grande túnel do Guandu. Né? Senhor Lauro, o senhor estava falando, eu perguntei sobre Vila Lobos, como é que era o Vila Lobos? Pois é, eu estou situando isso dentro da casa onde ele frequentava. Ah, tá. Entendeu? Então, da mesma forma que o tio Heitor, o Carlos Lacerda, muitos anos depois, ele procurava, me mostrava lá o livro e dizia, olha, da próxima vez eu quero que você me fale sobre esse livro aqui. E ele conta sobre isso. Entendeu? As Flores do Mal. Do Baudelaire. Do Baudelaire. Então, aí eu tinha aquela tarefa para ler. E com isso eu comecei a ler em francês e me interessar pela literatura. Então ele foi minha mão direita. Que interessante. E na mão esquerda eu tinha o meu tio Marcos, que era um literário, era um homem extraordinário, uma pessoa incrível, filho de uma pessoa que é muito injustiçada dentro da coisa, mas aqui em Friburgo existe uma estátua aqui na praça em homenagem a Galdino do Vale. Galdino do Vale Filho. O Galdino, ele era médico, era colega de turma e de profissão do pai desse meu tio, né? Que não tem parentesco direto comigo, que ele era casado com a minha tia, né? Irmã da minha mãe. Então, o pai do Marcos Madeira, do escritor, né? Ele era o doutor Almir Madeira, nascido no Crato, lá no Ceará. Depois começou a estudar lá em Fortaleza, veio para o Rio de Janeiro e se tornou um grande pediatra. E um grande pediatra mesmo, mas um grande pediatra de nome internacional. Senhor Lauro, o senhor está falando do tio Heitor. Tio Heitor é o nosso Heitor Villa-Lobos, né? E entre esses grandes nomes, como o senhor também, de pianista, nós temos o famoso Arthur Moreira Lima. Sim. Que foi seu companheiro... Sócio, né? E sócio. De sócio e também... E ele frequentava esse mesmo ambiente aí, dessa casa... Não, essa casa ele não frequentava, não. Porque quando eu conheci, foi quando eu entrei para o colégio militar. Aí eu já não estava mais nessa casa do meu avô e já morava numa casa bem próxima ali, que era um casarão também que pertencia ao outro avô, que eu não conheci. Morreu antes de eu nascer. Então... o Arthur Moreira Lima era meu colega de turma, nós sentávamos em bancos juntos, próximos. Ele usava a camisa do Fluminense, que ele é tricolor? Ele é tricolor até hoje. Ele para o concerto só por causa do jogo do Fluminense. Ele não aceita concorrência, né? Né? Até hoje ele é. E o senhor falou que o Arthur também ele era muito mulherengo, né? Não, ele era mulherengo e também... Ele era um dos caras mais divertidos, até hoje, um dos caras mais divertidos que eu conheço. Então, juntava comigo, compreendeu? Eu, 52 anos, trabalhei dentro de sala de aula, né? Então, eu sempre dizia, principalmente nos últimos tempos, dizia para os meus alunos assim, olha, vocês não me levem muito a sério, não, porque quando eu for falar sério, eu aviso antes. Entendeu? Muito bom. Porque eu falava uma coisa com a cara mais séria do mundo, os alunos, mas é isso mesmo. E tinha sempre alguém que dizia, pô, para, cara com isso. O senhor tem esse livro, essa obra publicada, é Síntese? O senhor traduziu também em francês para essa apresentação?
Não, isso aí eles pediram a cada um dos artistas que fizesse alguma coisa de apresentação sobre o seu trabalho. E eu digo, o trabalho que eu faço mais é na área literária, né? Eu escrevo muito, escrevo todos os dias, assim como eu toco piano todos os dias, sempre, e leio 1 hora todos os dias. Beleza. Então, a minha biblioteca é muito grande, então eu sempre escolho. E o senhor mora sozinho, né? Moro só. Moro sozinho. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é você ter que fazer todo o serviço doméstico, né? Ah, o senhor faz mesmo, senhor Faço Lauro? todo ele. Você vai na minha casa agora, está tudo arrumado. Não tem nada fora do lugar. O senhor tem uma faxineira para ajudar o senhor? Nada, absolutamente nada. O senhor cozinha também Eu ou come cozinho fora? e bem. É? E eu vou chegar. Olha, eu já preparei. Eclético mesmo, né? Olha só, já preparei o meu convite do meu primeiro centenário. Já estava conversando com ele. Quantos anos o senhor está, senhor? Eu vou fazer 79 agora. Ah, é? 79. Então, começa a falar sério agora. Quando é que você vai falar sério? Não, eu aqui só estou falando sério. Entendeu? Mas é que eu desisti de fazer alguma coisa de cara feia. Porque eu segui o Charles Chaplin, que dizia, um dia sem sorrir é um dia jogado fora. Ah, que beleza. Perdido. Então, esse é exatamente isso, né? Um dia sem sorrir é um dia jogado fora. É inútil. É verdade, né, Janaína? Com certeza. A gente aprende muito conversando com o seu Lauro, né? O senhor é muito espirituoso também, né? Sim, eu sou muito brincalhão. E isso se deve àquela história que eu estava contando para ele, que com 12 anos de idade eu fui desacatado por um colega do mesmo tamanho que eu, e eu não tinha esse hábito. Ele me deu uma surra, saí todo ensanguentado, cheguei em casa, quando contei a história para o papai, ele me deu outra surra para eu deixar de aprender e nunca mais fazer aquilo. E eu me prometi que nunca mais ia brigar com ninguém, e estou cumprindo essa promessa até hoje, né? Aí você virou uma pessoa espirituosa, leva tudo na brincadeira, né? Tudo, quer dizer... Seu Lauro, só como professor, era mais na área de história ou da música? Olha, nem uma coisa nem a outra. Eu recentemente fiz um concurso para professor de música do estado, do município do Rio de Janeiro. E não porque eu quisesse ser o professor de música, mas por uma razão paralela. É porque, como eu me tornei um estrategista nessa área, eu queria desenvolver, e havia um projeto meu desenvolvendo com a secretaria. E eu então queria ter acesso direto à sala de aula para também ver como é que funcionava aquela questão da música na sala de aula, porque isso ia ajudar muito o projeto que eu estava desenvolvendo já com a prefeitura. O projeto foi para o brejo, compreendeu? Como todas as outras iniciativas dentro dessa ideia, e eu fiz o concurso. E acabei, eram 1.500 candidatos, e eu acabei em terceiro lugar. Os 2 primeiros abandonaram, porque já eram professores, só queriam aquilo para ter mais um título. E eu fui o primeiro da lista, e eles não me aceitaram, porque eu tinha mais de 70 anos. E aí eu disse, mas por que você não me aceita? Eu não pude fazer o concurso? Porque o Estatuto do Idoso diz que você pode ser preso se você obstar, eles usam esse verbo, obstar o acesso de um idoso a um cargo público por concurso, desde que ele seja aprovado. E eu fui aprovado em tudo. Então, eu estava em primeiro lugar na fila. Aí disse, não, mas o que aqui é a Constituição, porque aqui é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que o funcionário público de carreira, no dia que completar 70 anos, tem que ser aposentado. Aí eu perguntei para ele, escuta, eu sou um funcionário público de carreira? Não pode olhar aí nos seus papéis. Não sou. Então, nessa primeira parte eu já estou fora, né? Porque eu não sendo, não posso ser punido por uma lei que não me atinge, né? E eu pergunto, a segunda parte da lei diz o quê? No dia que completar 70 anos, o senhor tem 73 anos, não pode. Digo, mas qual é o dia que eu vou completar 70 anos? Não, o senhor já completou? Não, mas o que está escrito aí? No dia que completar 70 anos, o senhor será aposentado. Então, como eu não vou completar 70 anos, o senhor não pode me impedir de ser aprovado. Isso deu uma maior confusão, foi parar na procuradoria, pintaram e bordaram.
eu entrei com o processo e, evidentemente, que eu sabia que aquilo não ia dar em nada. Mas, quando eu soube que havia 7.000 processos, iguaizinhos àqueles do Supremo Tribunal, guardados numa gaveta, porque todo mundo pensava como eu pensava, então, eles seriam obrigados a aceitar 7.000 né, sims, né? Tá certo. E não aconteceu isso, então fiquei fora do negócio. Tá bom. Seu Lauro, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com as histórias da Velha Nova Friburgo.